Boa tarde, o meu nome é João Quaresma. Eu hoje, antes de mais nada, queria agradecer aqui à Passive House mais uma oportunidade para poder fazer aqui a apresentação deste projeto e tentar de alguma forma contribuir para que mais projetos possam aparecer e possam serem resolvidas às vezes algumas dúvidas que possam acontecer ao longo do processo, que já por si são sempre lentos. Um projeto de arquitetura é algo lento, é algo que cria enorme ansiedade a todos os intervenientes, desde os arquitetos aos construtores. Com uma Passive House temos apenas um bocadinho mais de ansiedade, mas na minha opinião até penso que essa ansiedade até é mais facilmente gerida porque o rigor que nós introduzimos nos projetos é maior. Portanto, o nível de dúvidas, ou a quantidade de dúvidas no final, é sempre muito menor. Este é um projeto que, tal como outros que eu tenho feito, nasceu desde o primeiro momento para ser uma Passive House. Foi um cliente que visitou uma das casas Passive House, que se entusiasmou pelo processo, queria construir uma casa de família e que, portanto, deu origem realmente ao início de todo o processo. Ele já tinha um terreno bastante generoso e eu vou mais ou menos explicar um bocadinho o que é que está a ser feito. Eu tenho ali uma pequena provocação também, que é a Passive House não limita absolutamente nada à criatividade. Isto é uma coisa que eu tenho tentado transmitir também, precisamente aos arquitetos e a todas as pessoas que intervêm nestes processos, que é a Passive House não limita a criatividade. Portanto, antes pelo contrário, é apenas um layer mais que a gente inclui em todo o processo e, na minha opinião, faz exatamente o contrário. Muitas vezes o resultado final acaba por ser o reflexo de preocupações que têm a ver com a física, com o ambiente, com o espaço, com o tempo, com as condições climatéricas. Bom, já falei demais, vamos só então avançar aqui um bocadinho. Pronto. Conforme eu estava a dizer, é um terreno muito bom, é um terreno fantástico, com uma área bastante grande, com uma orientação privilegiada a sul. O cliente achava que tinha um terreno plano, não tem, nenhum cliente tem um terreno plano, em Portugal não existem terrenos planos. Isto é uma pequena ondulação, ele é bastante grande e, portanto, permite realmente fazer uma casa térrea. Esta é a implantação da casa, portanto, é uma implantação tradicional, clássica. Aquilo que eu procuro sempre quando realmente o terreno e o projeto e o programa assim o proporcionam é que tudo aquilo que sejam os compartimentos onde as pessoas vivem, os compartimentos habitáveis, usufruam de uma orientação sul, porque vão usufruir de boa luz, vão usufruir do calor, vão usufruir exatamente das características bioclimáticas que um projeto Passive House pensado desde o princípio permite conseguir atingir. Este já é um desenho do próprio projeto de execução, tem ali muitos pormenores, portanto, no fundo, o que estamos aqui a falar é um T4, são 4 quartos, tem o quarto principal, tem ali um pequeno espaço de escritório. Para podermos conseguir fazer uma casa com características bioclimáticas, ou seja, que aproveite a sua própria orientação, e nos projetos que eu costumo fazer, eu tento sempre puxar pelo inverno, tentar puxar pelo sol, tentar resolver muito bem o inverno, e há bocado eu tinha explicado isso, mas obviamente que ao fazer isto eu tenho que ter cuidado com o verão, porque não posso provocar nas casas um sobreaquecimento. E portanto é fundamental que no meio disto, estes são elementos da casa que não são térmicos, ali é uma zona de arrumos de apoio à piscina, em cima é uma zona de garagem, portanto estas áreas vão ter um tipo de construção completamente diferente, e elas construtivamente são separadas, têm uma estrutura autónoma, não têm os isolamentos térmicos, os capotes, não tem nada, isso não necessita. Portanto, é importante nós distinguirmos claramente aquilo que é a casa principal que precisa de ser tratada termicamente e aquilo que são elementos que não são. Alpendres, tem ali um alpendre de entrada para os carros para dar maior funcionalidade ao uso da casa e ainda umas mini pérgolas também de sombreamento na zona dos quartos. Ou seja, a nossa envolvente térmica é essa, a outra são elementos que não têm características térmicas e que funcionam apenas ou para sombreamento ou para usos complementares da casa.
Na realidade, aquilo que estamos a ver aqui é uma imagem tirada do Design PH. O Design PH é a ferramenta que nós usamos para fazer a simulação térmica. E aquilo que ali temos a vermelho são as superfícies térmicas, ou seja, as superfícies que têm que ter exigências de comportamento térmico, e tudo aquilo que está branco ou cinzento são os elementos que têm que ser neutros na casa. Aqui já está montado, portanto, todos os elementos neutros, aqueles elementos têm que ser neutros, eles construtivamente são completamente separados da casa, têm estruturas autónomas e, obviamente, têm um mínimo de construção necessária só para a função que têm que fazer. Aqui são alguns pormenores de pontes térmicas que vão existir na casa, elas existem sempre, têm que ser controladas. Uma casa térrea tem um perímetro muito grande, ou seja, os metros lineares de perímetro da casa, quer de cobertura, quer de contato com o solo, são grandes. Portanto, é importante que nós tenhamos boas soluções logo à partida pensadas, porque uma pequena ponte térmica multiplicada por um perímetro grande acaba por ter um impacto pode ter um impacto significativo. Isto são mais imagens tiradas do Design PH, com duas simulações. A imagem de cima é uma imagem feita no dia 21 de junho, solstício de verão, onde podemos ver que todos aqueles envidraçados virados a sul estão sombreados, portanto estão protegidos para evitar o sobreaquecimento. A imagem de baixo é tirada no dia 21 de dezembro, exatamente na parte do inverno máximo, em que conseguimos ver que o sol entra dentro de casa e vai fazer o aquecimento e vai contribuir para o aquecimento da casa. Este é um estudo da ventilação que foi feito, é um fator muito importante, e quando estamos a trabalhar em casas em que nós estamos a tentar otimizar ao máximo possível o inverno e sabemos que temos que controlar o verão, a ventilação tem um papel importante, porque no verão os únicos elementos que a gente consegue controlar, além de criar os sombreamentos ativos e passivos, é através de fatores solares dos vidros e também da questão da ventilação. E, portanto, é muito importante que a ventilação não seja apenas um cálculo feito com base naquilo que diz o RCCTE antigo ou o CE novo, que é com os mínimos de renovação mínimas. Não vai funcionar. Não vai funcionar, temos que realmente ter uma ventilação que responda corretamente àquilo que são as necessidades da casa. Pronto, a ventilação vai funcionar um bocadinho no sentido daquelas setas, ou seja, eu tenho entrada de ar novo em todos os compartimentos habitáveis que estão na face sul e depois estou a recolher o ar usado nas casas de banho, nas zonas dos arrumos, dos closets, portanto na zona dos quartos num sentido horizontal e ali na sala no sentido vertical, na direção da cozinha e das áreas de serviço. Este é o estudo preliminar do PHPP, já feito nesta fase, que já nos dá indicações exatamente de qual o caminho que temos que seguir e, portanto, já validou pelo menos alguns dos elementos que têm que ser validados, mas obviamente, como qualquer processo de Passive House, a validação é sempre feita no final, quando se fizerem as opções da escolha dos materiais, quais foram os isolamentos térmicos corretamente usados, quais as características dos vidros que foram adjudicados em termos de obra. É um processo que depois tem que ser verificado ao longo da construção, nas várias adjudicações, para não poder, digamos assim, entrar em conflito com os estudos iniciais. Bom, esta é uma imagem do que viria a ficar em termos de construção. Aqui temos outra imagem também, onde podemos ver estes alpendres de proteção solar. Esta é o tal zona de paragem do carro virada a norte, não tem muito impacto, é apenas uma questão de funcionalidade da própria casa. Esta é a obra na sexta-feira passada. Prevemos que vai durar cerca de 16 meses. Bom, e aqui são outros projetos que, entretanto, já foram certificados. Um bocado no seguimento que estamos a dizer, a Passive House não condiciona a criatividade, antes pelo contrário. Nem os sistemas construtivos, nem a criatividade. E pronto, esta é a ficha técnica do projeto e
e de todas as entidades que estão agora envolvidas, e abro aqui um tempo para algumas perguntas que queiram fazer, algumas dúvidas que queiram apresentar. Terei gosto em responder. Muito obrigado, arquiteto. Há alguma questão que queiram levantar sobre o projeto? Sim. Boa tarde. A ventilação é ventilação mecânica, através do sistema de ventilação com recuperação de calor. É possível fazer a ventilação natural, às vezes se introduz também componentes mistas de ventilação natural. É uma questão de estratégia, mas neste caso a ventilação é mecânica, sim. Há aí mais uma questão? É uma pergunta que eu nunca gosto de responder, porque não... Na obra eu estive lá agora na terça-feira, ontem, temos reunião de obra todas as terças-feiras, fiquei todo contente porque vamos colocar, em termos de isolamento térmico, na parte das fundações, um isolamento térmico que tem um coeficiente de 0,032. Eu não tinha visto, normalmente anda à volta dos 36, 37, e se eu usar um coeficiente térmico de 0,32, se calhar eu consigo passar de 10 cm para 8 cm. Aquilo que é mais importante, e eu não gosto da pergunta dos centímetros, é um bocado por causa disso, é mais importante as características daquele isolamento térmico. E temos aqui muitos fabricantes, agora estive a ver, tem ali pires com 0,22, 0,022, portanto... Mas, de qualquer forma, vou-lhes responder. Mais ou menos está tudo baseado nos 10 centímetros, EPS, grafitado, que tem 0,031, e na parte das fundações, inicialmente até estava previsto 0,036, mas o que lá estamos a colocar é 0,032. Já tirei a fotografia para a certificação final, ontem lá na obra. Em relação à cobertura, estamos a colocar 16 centímetros. Ainda tive tentado a colocar 20, por causa exatamente de ser uma casa térrea, em que a superfície, no fundo, de cobertura é bastante grande. Mas sim, as espessuras são essas, mas mais do que as espessuras, é os coeficientes térmicos. Não sei se tem mais alguma questão que gostariam de colocar. Bom, agradeço então ao arquiteto pela apresentação que realizou. Muito obrigado.